Olá, ouvinte da Jovem Pan, você que acompanha a nossa programação. Estamos recebendo aqui nos estúdios da 88,7 FM, a Jovem Pan aqui do Médio Vale do Itajaí, o prefeito de Gaspar, Kleber Vandal, que veio participar para fazer um balanço da sua gestão e a gente também resgatar um pouco sobre a sua trajetória política na nossa região, na cidade de Gaspar, que faz parte aqui do Vale Europeu, ele que sempre esteve bastante atuante nas pautas de Gaspar, mas também conectando a cidade de fato, e a gente vai fazer esse levantamento com todas as cidades da região que são do entorno de Gaspar também. Prefeito, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Bom dia a todos vocês, uma alegria estar com vocês aqui novamente, conversando um pouquinho aí sobre a nossa cidade, as ações aí de Gaspar. Prefeito Kleber, você como prefeito de Gaspar tem uma trajetória muito bonita na história da cidade e todo mundo, são 8 anos de mandato como prefeito, mas você tem uma trajetória política e antes mesmo de política, uma trajetória social, de defesa da bandeira e das cores e das causas de Gaspar. Como é que o Kleber, jovem idealista, decidiu colocar o seu nome, e muitas vezes as pessoas esquecem o CPF, a família, o tempo, a dedicação, para destinar a uma cidade, a uma população? Bom, a minha decisão de participar da vida pública foi muito, mas muito cedo, né? Na eleição de 1989, quando teve a eleição do então presidente Collor, eu tinha 9 anos de idade. E naquela época eu assistia os programas de TV e comprava jornal para ler notícia de política e tenho lembrança muito clara disso. Se conversar com meu pai e com a minha mãe, eles vão dizer que naquela época eu fazia perguntas que o pai e a mãe não sabiam responder, porque o meu pai e minha mãe nunca tiveram envolvimento político, partidário, zero, nenhum. Então, volta e meia eu fazia algumas perguntas e tal, que o pai disse, olha, meu filho, o pai tem que ver, que o pai não sabe responder isso para ti, né? E desde ali veio nutrindo esse desejo de participar da vida pública na cidade, né? Isso aflorou com a faculdade, né? Sou formado em Direito e em 2008 me elegi vereador da cidade, em 2010 fui eleito presidente da Câmara por unanimidade, que a gente sabe que é um fato quase que raro isso acontecer. Aliás, isso é fruto do meu perfil, né? Eu tenho um perfil de muita conversa, de muito diálogo, de bom senso, enfim. Fui eleito por unanimidade presidente da Câmara, fui eleito por unanimidade presidente da ANVEI, que é a Associação Regional aqui de Municípios, e cheguei à FECAM, que é a Federação Catarinense, também com unanimidade, sem precisar de participar de disputa, né? E foi uma trajetória bacana de vereador, fiz um trabalho muito forte com a segurança pública, com as câmeras de vídeo e monitoramento que nós temos hoje lá, nós conseguimos, na época que eu era vereador, conseguimos o projeto da onde é hoje o Corpo de Bombeiros na cidade. Então, um trabalho muito legal que a gente fez antes de ser prefeito. E depois, como vereador, quando é que surgiu essa ânsia, essa vontade e essa percepção que a cidade precisava de uma direção diferente e você poderia contribuir de uma forma como liderança agora executiva, tendo a passagem no legislativo, entendendo as bases, pela própria experiência também no direito. Como é que chegou o momento? Bom, foi totalmente assim, sem planejar, né, de certa forma falando. Eu tinha esse objetivo, esse anseio de me tornar prefeito da cidade, mas como eu falei, na minha família não tem ninguém com envolvimento, ninguém com influência política na cidade, né? Meu pai é um mecânico, se aposentou dentro de uma oficina mecânica. Então eu imaginava, poxa, eu vou precisar de uns 2, 3 mandatos de vereador para conseguir fazer um trabalho, uma base para pensar no próximo passo. Em 2012, eu estava preparado para ser candidato à reeleição e ali o meu partido acabou, tinha lançado um candidato, acabou desistindo por uma questão de saúde, lançou um segundo candidato, viu que não tinha muita viabilidade e também abriu mão. E numa reunião o pessoal olhou para mim, tu aceita ser candidato? Eu disse, olha, se a resposta for hoje, é não, né? Eu preciso de uma semana para dar uma pensada. E acabei aceitando o desafio, né? Acabei aceitando o desafio de ser candidato em 2012. A eleição essa que eu acabei perdendo, né? Perdi a eleição por 2% dos votos. Perdi na margem de erro, né? Para quem acompanha um pouquinho mais de eleição sabe bem do que é isso. Apenas 890 votos de diferença, né?
Mas perdi a eleição, mas perdi na crista da onda, como diz o ditado, né? E a gente continua a caminhada, né? Continuamos trabalhando, fortalecendo o nosso time, nominata de vereadores e tudo mais. Então, em 2016, fizemos uma eleição muito bacana, muito boa. 2020 me reelegi com uma votação bastante expressiva. Foram mais de 65% dos votos, 21 mil votos na cidade. Então, a gente só olha para trás e só se orgulha, né, do trabalho que a gente fez junto com todo o nosso time. E Kleber, agora são 8 anos que estão se concluindo de um mandato. Como é que você olha, agora você como executivo, pai de família, morador da cidade de Gaspar, uma pessoa que carrega a paixão por Gaspar, olha para trás, para esses 8 anos e enxerga assim: esse legado é o legado que eu construí junto com a minha equipe, junto com as lideranças da cidade. O que te deixa quando começa a olhar para trás nesse legado? Passa um filme, né, na cabeça da gente, desde o primeiro dia que a gente assumiu, dia 1º de janeiro de 2017. Muita coisa a gente fez, né? Gaspar é uma outra cidade, né? A gente conseguiu construir, junto com o nosso time da prefeitura, com a participação das entidades empresariais, de lideranças do setor privado, do setor produtivo, de tantas outras entidades que nós temos na cidade, conseguimos fazer um trabalho conjunto muito forte que permitiu com que a cidade pudesse crescer, gerar oportunidade, emprego e renda para o nosso município. Você, para quem conhece um pouquinho Gaspar, um pouquinho do interior da nossa cidade, se surpreende, não apenas com as obras de infraestrutura que chegaram também no interior, mas com o avanço de empreendimentos, de galpões, de empresas, de loteamentos que surge na cidade. Tem um termômetro muito interessante. Nesses 8 anos, 3 instituições bancárias que não tinham agência abriram agência em Gaspar e 4 grandes mercados abriram lojas em Gaspar. Ou seja, é um termômetro muito importante, porque banco e mercado só vai aonde cresce, né? Se a cidade está diminuindo, não vai abrir mercado e banco, né? E tudo isso tem sido extremamente saudável. Então, uma série de ações com as obras de infraestrutura, que não é só asfalto, é drenagem, é rede de água potável, né? Aliás, de água potável, nós construímos um reservatório de 1.800.000 litros, a mais do que já tinha, né, na cidade, aqui na estação de tratamento principal da cidade, mais de 250.000 litros para atender o bairro Belchor. Tudo isso para permitir com que o crescimento que a gente está promovendo realmente gere qualidade de vida para as pessoas, né? Na sustentabilidade, fizemos um trabalho muito forte com a implantação do ecoponto. Já foi recolhido aí mais de 4.000 toneladas e destinado de forma correta de lixo de eletrodoméstico, de lâmpada, de pilha, de pneu, etc. Esse tipo de lixo que é importante dar o descarte correto. Enfim, a gente só tem de se orgulhar da nossa trajetória. Prefeito Kleber, uma outra coisa que eu olho como ótica de jornalista, mas também de vizinho, morador da nossa região, e eu acho que é uma marca interessante que fica na gestão do senhor, é o investimento que teve na educação. Tanto eu digo na educação da própria iniciativa do governo municipal, como aberturas para iniciativas do governo estadual, mas principalmente também parcerias com iniciativa privada e com o próprio Sistema S. Nesses últimos 8 anos, o investimento que se teve em educação e a abertura que se teve em educação para Gaspar, que muitas vezes a gente via em outras décadas, outras gerações tendo que fazer a transição entre cidades, hoje se percebe que Gaspar consegue atender plenamente de ensino fundamental, ensino médio e próprio ensino superior. Pois então, a educação de igual forma, né, a gente tem muito do que falar. Aliás, dizer que a gente está encerrando 8 anos de mandato e nós temos o que falar de todas as áreas, de todas as secretarias, de todos os departamentos. Tem ação, tem trabalho, tem inovação nossa. Na educação, destacaria a melhoria do IDEB, né, que é o índice principal com o governo federal, e muito embora não seja o único índice que a gente mede a qualidade da educação, mas é o principal por conta, inclusive, de recursos financeiros. No próximo ano nós vamos receber 3 milhões a mais do governo federal, fruto desse trabalho que nós fizemos para melhorar o IDEB da cidade. Com muita alegria e com muito orgulho, no bom sentido da palavra, eu posso dizer que hoje, Gaspar, de 5.500
570 municípios de Brasil afora, apenas 3 municípios têm a certificação internacional da Google for Education. E Gaspar é uma delas. Somos a única cidade do sul do país com essa certificação, que não é uma coisa simples, não é fácil, dá para imaginar. A Google, uma multinacional importante mundo afora, tudo que ela faz é tudo muito criterioso, é tudo muito exigido. Então, é um trabalho do nosso time de educação, professores, coordenadores pedagógicos, diretores, toda a equipe da gestão da secretaria, para a gente alcançar 4 anos de trabalho que iniciou lá na pandemia e terminou agora com essa certificação, que é muito bacana, demonstra a importância da qualidade da educação da cidade. Construímos, implantamos o projeto Integrar, que é para atender os alunos diagnosticados com espectro autista. É um trabalho que é referência em Santa Catarina. Nós temos ali todos os 4 profissionais para atender os nossos alunos da rede municipal. E fizemos um trabalho muito forte no sentido de trazer tecnologia e inovação para dentro da educação. Fazer com que a tecnologia possa ser uma ferramenta, um instrumento para o professor, para o diretor, para o aluno e assim por diante. Não tem como a gente esconder isso hoje, não tem como a gente separar o aluno da tecnologia e da inovação. A gente precisa saber aproveitar isso, extrair o que tem de bom disso para auxiliar o processo pedagógico. E nós temos 2 ações muito importantes. A primeira delas foi na Escola Norma Mônica Zábio, onde nós implantamos o espaço de robótica, com toda uma infraestrutura de tecnologia de ponta para atender os nossos alunos. E agora, mais recentemente, em agosto, nós inauguramos o projeto Fábrica, que é o maior espaço de inovação e tecnologia, com o que há de mais de novidade nesse ramo nós temos ali, para atender, veja bem, aluno de escola pública. Nós temos ali impressora 3D, máquina de corte a laser, óculos de realidade virtual. Nós temos uma arena, uma pista de drone para aprender a pilotar drone, que é uma profissão que não é mais do futuro, é uma profissão do presente, principalmente na agricultura. Se utiliza muito isso para pulverizar, para fazer todo o trabalho na agricultura. Nós temos estúdio de podcast, estúdio para gravação de vídeo, e temos uma área com computadores, com software para rodar plataformas e toda a parte de programação para trabalhar com inteligência artificial, metaverso, comunicação digital. Um espaço, inclusive, fica convite para conhecer você, toda a equipe aqui da rádio, os ouvintes que estão nos ouvindo, quiser conhecer, fica a caminho da praia, né? Ali ao lado do ginásio João dos Santos. É uma experiência fantástica, que não é apenas para o aluno agora. Esse é o primeiro motivo, na verdade, né, de você ter um espaço diferenciado, atraente para o aluno, para ele se empolgar com a educação, com a escola e tudo mais. Mas o segundo passo desse projeto é de, a médio e longo prazo, estruturar na cidade todo o ramo de economia voltado para a tecnologia e inovação, né? Inclusive, eu estou encerrando o mandato, está ficando uma carta de projetos de engenharia pronto para o próximo prefeito, que somam algo em torno de 180 milhões de reais, se fosse executado hoje esses projetos. Um deles é da construção do Centro de Inovação e Tecnologia da cidade, né? O terreno já está garantido, o projeto está pronto, evidentemente precisa viabilizar recurso para isso. Mas qual é a ideia, o que a gente tem desenhado com a educação, com a prefeitura e com as entidades empresariais? De pegar ali nesse projeto, como já está acontecendo, né? Eu vou dar um exemplo, uma aluna está fazendo um joguinho para a criança tetraplégica, que não consegue manusear com as mãos um computador, um celular. Fazer joguinho que consegue jogar com o olho. Bota o olho para um lado, joga o bichinho para o lado da tela, para o outro, para cima, para baixo. Isso está sendo desenvolvido hoje em Gaspar. Então, qual é a ideia? É pegar essas ideias, essas inovações que vão acontecer dentro desse projeto, leva para dentro do Centro de Inovação, vai receber uma assessoria de empreendedorismo ali. Como é que vai formatar aquela ideia que a criança, que o adolescente teve no negócio? Como é que vai formatar isso ali, né? Então vai funcionar como uma incubadora, formatar isso ali e para o jovem adolescente, para o mercado de trabalho, trabalhar, ganhar dinheiro e girar a economia da cidade. Então tudo isso está desenhado, está pronto, e para nós é uma alegria muito grande poder falar disso.
Perfeito. Educação é essa área da inovação para agregar um valor à cidade. Exato. Dentro de hoje, e acompanhando também nesses últimos 18 anos, quando o senhor assumiu a cidade de Gaspar, o senhor como vereador já cantava essa bola. Aí dentro daquele período que teve da eleição para o executivo, o senhor ainda como liderança, tendo participação em rádio também, ali como comunicador, falava da Ponte de Gaspar, que era uma obra que não andava com a necessidade que a cidade precisava. O senhor venceu a eleição e ela ainda não estava completa. Eu puxo o assunto de uma primeira obra de estrutura porque ela acabou sendo, com a conclusão que o senhor acabou executando, levando à frente a obra e acelerando na necessidade, há várias outras mudanças que impactaram na cidade de Gaspar, nos moradores de Gaspar, mas também na mudança para a região. Aqui. Prova é isso que o senhor falou em números econômicos, mas também a parte logística que a cidade de Gaspar está recebendo muito, e ela é a bola da vez aqui no Médio Vale do Itajaí nessa questão com a duplicação e com a estruturação que a cidade teve. Como é que foi preparar a cidade para esse futuro que já está acontecendo, mas principalmente para frente em função são menos de 40 quilômetros para os dois principais portos de Santa Catarina, para a principal artéria. Como é que vocês visualizaram isso? Pois então, mobilidade urbana é um desafio que nós temos na cidade muito grande. E desde que eu participo da vida pública, eu ouço dizer assim, poxa, mas tem muito trânsito, porque tem muito trânsito e isso é um problema e tal, enfim. E eu toda a vida fiz a fala dizendo o seguinte, que bom que tem esse trânsito aqui. Que bom que nós somos o coração do vale. Que bom que quem mora de Blumenau, Indaial, em direção ao Alto Vale, que for para o litoral, precisa passar por Gaspar. Né? É uma questão de mudança de pensamento. Né? Que bom que existe isso. Então a gente tem que aproveitar isso. Né? E quando eu assumi a prefeitura, a gente começou a trabalhar nesse sentido. Né? Então nós temos duas ações extremamente importantes nessa questão. A primeira delas, a questão do anel de contorno, que é uma obra que se fala há muito tempo. Há muito tempo. Em 96, eu dei o meu primeiro voto como eleitor. E naquela eleição se falava dessa obra do anel de contorno. Né? Quando nós assumimos, corremos atrás para confeccionar o projeto, porque nem projeto tinha, né? E conseguimos tirar 2 trechos do papel. E isso trouxe um alívio do fluxo de trânsito na área central da cidade muito grande. Né? Que, como você falou, é importante para Gaspar, mas acaba sendo importante para toda a região, porque nós somos o coração do vale. Então, a região de Brusque, para subir para o litoral, passa para subir para o Alto Vale, passa por Gaspar. Né? O Alto Vale, Médio Vale, que vai em direção ao litoral, passa por Gaspar. Então, acabou trazendo um alívio muito importante. E a segunda ação foi a implantação de 3 binários, né, ali no centro da cidade, que também eliminou cruzamentos, né, diminuiu de forma muito significativa os pequenos acidentes, aquelas colisões traseiras e tal, enfim, que o trânsito já é complicado, dá um pequeno acidente desse, vira uma confusão, enfim. Esses binários, quando eu implantei isso, foi um desafio enorme, muito grande, porque as pessoas não queriam isso. Né? Agora eu preciso ir lá na frente para voltar, para entrar na minha casa, para ir no meu comércio, enfim. Mas ao longo do tempo demonstrou de que nós estávamos certos. Né? Melhorou muito o fluxo de trânsito no centro da cidade. E evidentemente a Ponte do Vale, apesar de não estar concluída quando eu assumi, ela estava inaugurada. O ex-prefeito, à época, inaugurou a obra, e não vou entrar no mérito aqui, se está certo ou não, eu não faria um negócio desse, né? Você inaugurar uma obra sem estar pronta, mas inaugurou. Quando eu assumi, nós tivemos que fechar a obra, porque teve um problema na cabeceira da margem direita da ponte, adensou ali, cedeu quase 50 centímetros, né? Então tivemos que fazer um trabalho muito grande para recompor a cabeceira da ponte. Não tinha sido feito ainda as juntas de dilatação, né, ao longo da ponte, que precisava ser feito. Isso só dá para fazer com a ponte fechada, não dá para fazer de um lado e depois do outro. Enfim, então em maio de 2017 nós conseguimos então concluir ela por completo
e liberar o trânsito da ponte. Então tudo isso evidentemente trouxe uma melhoria do fluxo de veículos na área central do município, mas precisamos continuar. O anel de contorno, projeto completo, ele está pronto, né? Para a próxima gestão, é um dos projetos que ficarão aí para a próxima gestão, e espero aí que o próximo prefeito, Dr. Paulo Queires, possa dar continuidade, viabilizar recursos, que é uma obra que não é barata, é uma obra que é cara, mas que é importante para a cidade, para o município de Gaspar, não apenas na questão de mobilidade, mas também de expansão da cidade, de criar novas rotas de expansão, e evidentemente vai ser importante para toda a região aqui do Vale Europeu. Prefeito, uma outra questão, e eu só queria fazer um comentário. Eu gostei muito dessa visão que o senhor teve da questão de mobilidade, do trânsito na cidade, porque eu lembro muito, eu gosto de ferrovia, e eu lembro muito que o primeiro modal de massa no Brasil, tirando embarcações, foi as ferrovias. E depois com o modal rodoviário, cidades que tinham ferrovia como polos importantes perderam o protagonismo. A gente vê várias cidades, principalmente no Planalto Norte, por exemplo, uma cidade de Canoinhas, que tinha uma ferrovia que passava, que tinha um polo moveleiro, acabou perdendo força no momento, depois vai se encontrando. E o senhor, bem isso, lutou para evitar que a estrada passasse longe da cidade e Gaspar ficasse isolado do eixo de desenvolvimento econômico e de relevância. Dentro disso, eu ia perguntar o seguinte. O senhor falou, Gaspar, coração do Vale. Para o morador de Gaspar, para o gasparense, ele olhando para a sua cidade, que muitas vezes, ao longo dos anos, em função de nós termos várias regiões, cidades com maiores populações, em algum momento com protagonismo X, Y, o que ele tem que se orgulhar e dizer da importância de Gaspar para a região e para o estado de Santa Catarina e até para o Brasil? Pois então, eu acho que nós temos muito do que nos orgulhar da nossa cidade, né? Gaspar é uma cidade que tem uma população, um povo trabalhador, ordeiro, solidário, é um povo que ama a cidade, que acredita na cidade, que investe na cidade, e isso faz um diferencial muito grande, muito bacana, e dá ao prefeito e a quem ocupa uma função pública uma responsabilidade extra, né, de você cuidar, de você administrar uma cidade onde as pessoas gostam de morar na cidade, onde as pessoas amam essa cidade. Nós somos hoje a cidade que temos um dos melhores hotel fazenda do país. Nós temos o maior parque aquático de Santa Catarina, nós temos a maior pista de aeromodelismo da América do Sul, né? Inclusive um dos maiores festivais acontece em Gaspar, o Fesbraer, muitas vezes inclusive com a participação da Força Aérea brasileira, né? Fazendo as acrobacias, a Esquadrilha da Fumaça. Somos uma cidade que está crescendo muito, né, fruto de um trabalho, como eu comentei, do poder público, junto com as entidades, facilitando, agilizando o atendimento do empreendedor, porque o empreendedor ele não quer saber, ele não precisa do dinheiro da prefeitura, ele não precisa de incentivo, ele só precisa fazer o negócio dele, ele precisa que a coisa ande, que a coisa funcione, e a gente fez um trabalho muito forte nesse sentido. Hoje nós somos... Gaspar é a capital nacional da moda infantil, né? É um projeto de lei que nós conseguimos aprovar no Congresso Nacional, outro projeto de autoria do deputado Peninha, sancionado pelo presidente Bolsonaro, do qual dá à nossa cidade um holofote do âmbito nacional, de um setor que é extremamente produtivo. Hoje, cerca de 60% da nossa economia é do ramo têxtil, né? Nós temos hoje a certificação internacional da Google para a nossa educação, como eu comentei contigo, que é um fator que nos deixa muito feliz e orgulhoso disso, né? E do ponto de vista de gestão, transparência da prefeitura, nós nos tornamos também referência nacional quando fomos a primeira cidade do país a aderir e implantar na prefeitura o programa MEG, Modelo de Excelência e Gestão. Esse é um programa que foi criado pelo ex-ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, onde trouxe uma série de novidades para os municípios, para que essa máquina pública que tende a ser pesada, lerda, enfim, possa ser mais eficiente, mais transparente possível. E desse trabalho
a gente conseguiu fazer um trabalho muito importante de 42 serviços que eram ofertados de forma online para a nossa comunidade, passou para 242, né? Fruto desse trabalho, a aprovação dos projetos de engenharia na Secretaria de Planejamento é tudo pela prova digital, um sistema que nós queremos. O engenheiro não precisa imprimir aquela quantidade de plantas e ir lá fisicamente protocolar. Isso é tudo pelo sistema, tudo online. É mais rápido, é mais transparente, mais eficiente, tanto para o engenheiro, quanto para o empreendedor, quanto para o próprio servidor, para quem está na prefeitura. Então, tudo isso é uma série de ações do qual todos nós nos orgulhamos da cidade onde a gente mora. Perfeito. E Kleber, aproveitando dessa nossa conversa de retrospectiva, eu acho que desde a sua entrada na vida pública, e principalmente nesses 8 anos como prefeito, me cabe também perguntar um pouco assim, o Kleber como cidadão, o Kleber como chefe de família, o Kleber como esposo, pai, como é que foram esses 8 anos conciliando a vida familiar, a vida pessoal, com a dedicação à política partidária, à política para Gaspar e a política também aqui para o nosso Vale do Itajaí, para o Vale Europeu? Esse é um desafio bastante grande, né? Eu sempre digo que eu cheguei até aqui porque eu sempre tive uma retaguarda muito importante, né? A minha família, a minha esposa, o meu filho, os meus pais, meus irmãos, enfim, sempre me apoiaram, me incentivaram. É claro que as ausências em casa é sentida, mas sempre tive um apoio e um incentivo muito grande, né? O meu filho, quando eu assumi a prefeitura, tinha 2 anos de idade, né? Hoje ele está com 10. Então, todo esse período a gente faz uma ginástica muito grande para conciliar as agendas do dia a dia, agenda de prefeito, de homem público, com as atividades, os deveres e as obrigações de pai, de esposo, de filho, enfim. Então, procurei fazer isso, equilibrar isso de uma maneira tranquila, mais feliz de ter essa retaguarda, de ter esse entendimento, de ter esse apoio, que para mim foi necessário, importante, fundamental para que eu pudesse ter a tranquilidade, né, de fazer o meu trabalho na prefeitura como um homem público, de fazer essas entregas, todas essas entregas que nós fizemos durante esse período para a nossa cidade. E Kleber, o senhor tem um nome na cidade de Gaspar, tem um nome aqui na nossa região, com a passagem na ANVI. Aí a pergunta que fica é o seguinte: dia 31, agora de dezembro, termina o mandato como executivo da cidade de Gaspar. Quem será o Kleber a partir do dia 1º de janeiro, tanto na questão profissional, mas também, e a gente já sabe das pessoas, e a própria imprensa pergunta, Kleber, e como vai ser a continuidade da tua contribuição política na nossa região, no nosso estado? Pois então, a gente chega num ponto da nossa caminhada pública e política que a nossa decisão, a minha decisão, o meu desejo pessoal acaba se tornando um detalhe. A gente tem um grupo de pessoas, de lideranças que caminham conosco já há bastante tempo. Então, qualquer decisão, qualquer encaminhamento, né, eu sempre procurei fazer dessa forma, né, de fazer isso de forma junto com todo esse time. Nós trabalhamos com a perspectiva e com o objetivo de construir uma candidatura a deputado estadual em 2026. Entendemos de que a nossa região merece e precisa ampliar a representação tanto em Florianópolis quanto em Brasília. A região do Vale Europeu é uma região economicamente muito forte, né, que gera muito emprego, gera renda, gera impostos para o governo do estado. Entendemos que a gente precisa de uma atenção cada vez maior, e essa atenção do governo do estado evidentemente passa pela representação e pela representatividade que a região tem na Assembleia Legislativa, né? Então, acho que a gente precisa trabalhar e fortalecer essa conversa com a nossa comunidade, com as entidades, com o setor produtivo, nesse sentido. Então, a gente trabalha com essa perspectiva de construir esse projeto, né, para deputado estadual em 2026. Perfeito. Kleber Vandal, prefeito de Gaspar, eu queria agradecer a sua participação aqui na Jovem Pan, parabenizar pela sua trajetória, agradecer a sua equipe, que também ao longo desses 8 anos nos atendeu,
através do jornalismo, através de informações, contribuiu, nos convidou para conhecer vários projetos e agradecer você que sempre esteve disponível para esclarecer dúvidas, apresentar projetos, questionamentos que surgiram e sempre nos atendeu com muita atenção e transparência. Obrigado, parabéns pela sua trajetória e êxito, e conte com a comunicação aqui da Jovem Pan, da comunicação aqui do nosso Vale do Itajaí. Muito bem, eu que agradeço a oportunidade, todas as vezes que eu estive aqui, trazendo informação aqui da nossa cidade, da nossa região, e dizer que a gente vai estar sempre à disposição, sempre que necessário, né, de estar aqui trazendo informação, conversando com todos os ouvintes da Jovem Pan aqui de Blumenau. Aproveitar para desejar a todos um feliz e santo Natal, que possamos nesse momento abraçar as pessoas do qual a gente ama, nossas famílias, nossos amigos, que 2025 venha com muita saúde, com muita esperança e acima de tudo com muita bênçãos de Deus para todos nós. Muito bem, muito obrigado. Esse Kleber Vandal, prefeito de Gaspar, fazendo um balanço da sua gestão, os 8 anos, ele que é de uma safra de lideranças jovens da nossa região do Vale do Itajaí, uma liderança que transformou a cidade de Gaspar e também a nossa região aqui do Vale do Itajaí. Voltamos com a programação.